Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Versos 32 a 35. Atos 9, 32 a 35. Assista, se você não assistiu, é fácil acessar o nosso link. Assista as mensagens de domingo passado, assista a mensagem de hoje pela manhã. É muito fácil você acessar o nosso link. YouTube/C/Primeira de São Paulo. YouTube/C/Primeira de São Paulo. Nós estamos, meus irmãos, fazendo essa imersão, esse mergulho no livro de Atos. E creia, meu irmão, Deus quer transformar você numa bênção na vida de alguém. Deus pode transformar você em bênção na vida de alguém. Pastor, eu estou fraco. Pastor, eu estou me sentindo muito débil. Como é que eu serei bênção na vida de alguém? Deus faz a obra, querido. Deus quer fazer de você bênção na vida de alguém. Vamos lá, diga assim: Deus fará de mim bênção na vida de alguém. Isso, se você puder colocar até a mão no seu peito, diga: Deus fará de mim bênção na vida de alguém. Fala isso com muita convicção, vamos falar juntos? Deus fará de mim bênção na vida de alguém. Aleluia, glória a Deus. Então assista aquilo que a gente trouxe hoje pela manhã. Atos 9, a partir do verso 32. Passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Achou ali certo homem paralítico, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus te dá saúde. Enéas, Jesus te dá saúde. Jesus te dá saúde. Fala isso, irmão. Jesus te dá saúde. Agora fala isso na primeira pessoa. Jesus me dá saúde. Fala isso. Jesus me dá saúde. Você crê que isso é verdade? Diga amém. Amém. Levante-te e faz a tua cama. Imediatamente ele se levantou. Viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Espírito Santo de Deus, fala aos corações de todos nós. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Eu tenho deixado muito claro, meus irmãos, nas minhas reflexões, nas minhas mensagens, tenho deixado muito claro, e se alguém não percebeu isso, eu digo agora assim, de um modo bem explícito, o quanto eu sou fascinado por esse processo, a fé abstrata se transformando em coisa concreta, em coisa visível. A fé que faz parte do mundo subjetivo, sentimento, uma atitude com a mente, com o coração, ela acaba desembocando em coisas factuais, em coisas factíveis, visíveis. Isso, meus irmãos, me fascina. Eu reconheço que isso para mim é uma coisa muito, muito preciosa no Evangelho. Eu tenho dito para os irmãos, aprender a Bíblia é importantíssimo, mas fazer apenas um assentimento intelectual, conhecer, saber, memorizar, compreender, isso é apenas uma parte do que é conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico implica você transformar aquilo que você conheceu em vida, em existência, em comportamento. Então, transformar a fé em fato, viver o abstrato na dimensão concreta, eu acho isso fascinante. E aí, por isso que eu digo para os irmãos, eu não tenho como não
tenho como concordar com aqueles que entendem, que afirmam que o tempo dos fenômenos sobrenaturais, o tempo dos acontecimentos miraculosos, as coisas aconteciam e as pessoas viam, as coisas aconteciam como resultado da fé, e as pessoas, de modo visível, testemunhavam aquilo que acontecia. Pessoas que afirmam que esse tempo acabou, pessoas que afirmam que esse tempo cessou. Tenho repetido muito essa expressão para os irmãos. Aqueles que pensam assim são cessacionistas. Eu os respeito, homens e mulheres de Deus, mas eu não sou cessacionista. Eu creio que ainda hoje a fé, ela acaba produzindo muitas vezes coisas sobrenaturais, coisas factuais, coisas visíveis. O Senhor ainda hoje faz o sobrenatural acontecer. E aí os discípulos, Jesus, como que a gente não conseguiu? Como eu disse, mencionei agora há pouco. Como que a gente não conseguiu colocar esse jovem, o filho desse moço, em liberdade? Jesus disse, olha, é possível, mas é preciso jejum e oração. Jejum e oração. É possível. E eles aprenderam isso. Eles assimilaram isso. Agora, tempos depois, já depois da volta de Cristo para o céu, tempos depois, já depois do Espírito Santo ter sido derramado sobre a igreja, tempos depois, agora está Pedro dizendo, olha, presta atenção, Jesus te dá cura. O que é que Pedro estava dizendo com isso? O abstrato se transforma em coisa concreta. Jesus te dá cura. Jesus dá cura. Maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que isso continua acontecendo hoje. Você crê, irmão? Ainda hoje, enfermos são libertos, são curados em nome de Jesus. Ainda hoje, pessoas tomadas por presenças malignas experimentam libertação pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Mais de 30 anos atrás, eu ainda era pastor no estado do Rio de Janeiro, e um casal, chorando, compartilhou comigo. O esposo, o jovem esposo, estava com um tumor, e médico, cirurgião, muito experiente, já quase 30 anos de carreira. Ele fez uma primeira cirurgia e parte do material extraído foi para a biópsia, mas ele disse, olha, eu tenho que cumprir o protocolo. E o protocolo médico impõe que nós mandemos esse material para a biópsia. Mas como eu sou médico, eu não posso ocultar, não posso camuflar, eu tenho que dizer para vocês, a partir dos meus quase 30 anos de experiência, eu posso dizer para vocês, é câncer. É câncer. Não tenho dúvida. Mas cumpriremos o protocolo. E aí, meus irmãos, fizemos uma corrente de oração, gente jejuando, gente intercedendo, gente suplicando. O material foi para a biópsia e o casal depois veio testemunhar comigo. Ele passaria por um processo de mutilação, cirurgias, coisas horrorosas. Veio o resultado do exame e o médico disse, não há como entender, o inexplicável aconteceu. Você não tem mais nenhum tumor. O inexplicável, palavras daquele médico, daquela autoridade, o inexplicável aconteceu. Aleluia. Em nome de Jesus, aquele jovem foi curado. Você fica feliz com isso? Diga, louvado seja o nome de Jesus. Amém. Mas aí, a partir disso, decorrem algumas questões. Muitos não são curados. E a gente ora por pessoas que não são curadas.
E pessoas acabam perdendo pessoas muito amadas, que não foram curadas. E aí vem essa dificuldade imensa, e eu compreendo, e compreendo muito, vem essa dificuldade imensa para que a gente entenda por que é que alguns são curados, por que é que outros não são curados. Eu não consigo discernir, eu não consigo compreender, eu não consigo entender. E muitas vezes esta não compreensão, esse não discernimento, ele acaba gerando dentro de nós insatisfações mais profundas, e eu tenho citado isso aqui nos últimos domingos, acaba gerando dentro de nós descontentamentos. Domingo passado eu disse isso, alguns momentos até que você fica meio zangado com Deus. Já aconteceu isso com você, irmão? Ficar assim meio chateado, ficar um pouco chateado. Por quê? Por que é que tantas bênçãos acontecem e essa tão especial que eu queria não aconteceu? Por quê? Eu quero dizer para você o seguinte: a fé no Senhor Jesus, assimile bem isso. A fé no Senhor Jesus não é um convite para nós entendermos as coisas do mundo espiritual. A fé no Senhor Jesus é um convite para nós andarmos com o Senhor Jesus. Eu vou repetir. A fé no Senhor Jesus não é um convite, e eu digo mais em relação à primeira afirmação. Não nos capacita a nossa fé em Cristo, a presença do Espírito Santo em nós, o conhecer a palavra. Isto não nos capacita para que nós entendamos todas as coisas do mundo espiritual, para que nós possamos esquadrinhar, para que a gente tenha discernimento, para que a gente saiba o porquê disso, o porquê daquilo outro. Não é assim, não é este o convite da fé. A fé em Cristo nos convida para que, entendendo ou não entendendo, aceitando ou não aceitando, compreendendo ou tendo dificuldade de fazer a digestão mental das coisas, a fé em Cristo nos convida para que nós andemos com o Senhor Jesus. Que você entenda isso. Você entenda isso. Que você esteja compreendendo. Eu não posso compreender tudo. Não posso. Aliás, isso é bíblico. Interessante. Lá em 2 Coríntios 12, Paulo relata uma experiência que ele viveu. A princípio ele usa um artifício literário. Ele disse, conheci alguém. Na verdade ele estava falando de si mesmo. Os versos seguintes deixam isso muito claro. Alguém que foi arrebatado até o paraíso. Não sei bem se só em espírito, se em corpo. Não sei bem. E aí Paulo estava falando de uma experiência de arrebatamento que ele foi de um modo sobrenatural, levado até a presença celestial, e ele não consegue sequer descrever bem o que aconteceu. E essa experiência havia acontecido 14 anos antes de ele contar isso. 14 anos antes. E depois, mais de 14 anos depois, o apóstolo Paulo, ele escreve lá aquilo que você conhece bem, 1 Coríntios 13, ele diz, olha, a gente, por enquanto, a gente vê só por espelho, de maneira obscura. Olha o que Paulo diz, as coisas do mundo espiritual, eu só consigo vê-las como que por reflexo, de maneira obscura, não consigo entender bem. Interessante, Paulo que teve essa experiência desse arrebatamento, ele reconhece, não tem como discernir as coisas. Não tem como discernir. É muita coisa para nós discernirmos. Isaías, lá em Isaías 45, nos diz lá, verdadeiramente, tu és Deus misterioso. Olha o que Isaías diz, Deus, tu és misterioso. Ou seja, nós não conseguimos discernir e entender
todas as coisas que Deus faz. Mas isso não me impede de crer, e isso não inibe a minha fé. Eu creio que hoje ainda o Senhor Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua dando cura. Jesus continua dando cura. Jesus te dá cura. Recebe isso, irmão. Jesus te dá cura. Jesus quer te dar cura. Jesus quer curar. Jesus quer curar. Jesus quer te dar cura. E aí, nesse processo em que a gente entende que, sim, eu não consigo discernir todas as coisas. Sim, eu não consigo fazer como que uma dissecação do mundo espiritual, porque o que é, o que não é, porquê das coisas, coisas que eu não aceito, não consigo. Mas nesse processo em que eu me aproximo de Jesus, mesmo sem entender tantas coisas, aí eu começo a experimentar, e eu sei que irmãos aqui vivem o que eu estou dizendo, eu começo a experimentar a presença de Jesus na minha vida. Eu começo a experimentar a presença de Jesus na minha casa. Eu começo a experimentar a presença de Jesus na igreja. Eu começo a experimentar a presença de Jesus aqui nesses cultos. Eu começo a experimentar e começo a perceber o Senhor Jesus. Apesar de nós não entendermos esse momento que nós estamos passando, apesar de nós não termos o discernimento, eu não tenho discernimento de o porquê estarmos vivendo este momento, não compreendo. E confesso a vocês, tenho estado substancialmente, significativamente consumido emocionalmente por conta disso. Para você ter uma ideia, última noite fui acordar mais ou menos depois de 2h30, só voltei ao sono por volta das 6 da manhã. Isso tem me consumido muito, mas eu quero dizer, mesmo não entendendo os porquês, mesmo não conseguindo discernir os porquês, não entendo, isso está me consumindo, mas eu posso dizer, nós estamos sentindo a presença do Senhor Jesus aqui na igreja. O Senhor Jesus está aqui, o Senhor Jesus está aqui, Ele quer te abraçar, Ele quer te abençoar. O Senhor Jesus está aqui nesta igreja, e maior é o que está nesta igreja do que aquele que está lá na praça. Repete comigo, igreja, maior é o que está aqui nesta igreja do que aquele que está lá na praça. O Senhor Jesus está aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não entendemos. Não entendemos. Eu não entendo. É processo difícil. Nós, como igreja, vivemos esse processo difícil. Pessoas vivem processos difíceis em outras áreas. Mas lembre-se, podemos experimentar a maravilhosa presença do Senhor Jesus. A maravilhosa presença de Jesus, igreja. A maravilhosa presença de Jesus. A presença sobrenatural. A presença de Jesus. A presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo que enche essa casa. A presença do Espírito Santo que enche a sua casa, que enche a sua vida. A presença do Espírito Santo que você pode percebê-la até fisicamente. O Senhor Jesus está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sobrinho de Jaqueline, 9, 10 aninhos, nesta semana começou a orar. Pequenininho, levantou as mãos e começou a dizer para sua mãe: Jesus está aqui e Jesus está me abraçando. Eu estou sentindo o abraço de Jesus. Eu estou sentindo Jesus me abraçando. Aleluia. Você pode sentir a presença de Jesus. Não sabemos
os porquês, não temos o discernimento, mas o Senhor está aqui. E podemos sentir a sua presença. Isso é maravilhoso. E aí a gente começa a ficar, como tem sido uma canção muito presente na história dessa igreja, na história recente, a gente começa a ficar fascinado pela presença, pela manifestação de Jesus, pela presença. Eu gosto muito dessa expressão, a presença manifesta de Jesus. Presença manifesta de Cristo. Fala isso comigo. Presença manifesta. Presença manifesta de Cristo comigo. Eu posso sentir, você pode sentir isso. Eu sou fascinado por isso. Aí você começa a ter essa aspiração. Eu quero receber, eu quero experimentar, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Observe bem, Jesus te dá cura, foi o que Pedro disse, Jesus te dá cura. Se eu pudesse mostrar para você como está aqui na minha anotação, eu escrevi, quero receber. Repete comigo, quero receber. Só que eu coloquei o receber em letra maiúscula. Quero receber cura, quero receber bênçãos, quero receber vitórias, todos nós queremos. Mas eu quero receber de Cristo. Receber de Cristo, fala comigo, irmão, receber de Cristo, me nutrir de Cristo, da presença de Cristo, da presença do Senhor Jesus. Quero nutrir a minha casa com a presença de Cristo, quero que esta igreja esteja nutrida com a presença de Cristo nesse lugar, esta igreja nutrida e farta, alimentada com a presença de Cristo neste lugar, aleluia. Presença de Cristo, eu quero receber de Cristo, não quero receber de outras fontes, não quero receber de outras origens, não, eu quero receber de Cristo. E se você não tem esse fascínio, comece a pedir, eu quero me sentir fascinado por Cristo, pelas coisas do céu, pelas manifestações de Cristo. Amém, gente? É bom demais, é bom demais. Talvez você possa perguntar, ou até mesmo eu sugiro que pergunte, vamos lá. Fascinado pela pessoa de Cristo. Por quê? Se você pensar em termos mais racionais, sim, existem dados alusivos a Cristo, referentes a Cristo, que são assim fascinantes. Eu disse hoje pela manhã, o Império Romano foi o maior império, e assim reconhece a história, o maior império da história da humanidade, tanto em longevidade, séculos, como em amplitude territorial, toda a Europa, parte da Ásia, em poder bélico, poderosíssimo Império Romano, um poderio bélico óbvio, considerando-se aquilo que existia em termos de recursos científicos na época, o maior poderio bélico que já se construiu na história da humanidade, o Império Romano. Mas há historiadores que afirmam a afirmação impressionante, somado o poderio de todos os imperadores romanos, homens poderosos, analisando-se a história, somados todos os imperadores romanos, a influência deles na humanidade sequer se assemelhou à influência que Jesus de Nazaré tem na história da humanidade. Que coisa impressionante, coisa impressionante. Jesus jamais saiu da Palestina, uma região menor do que o nosso estado do Rio de Janeiro, que geograficamente falando territorialmente é muito pequeno. Mas não se compara a influência de Jesus sobre o planeta com a influência de todos os imperadores romanos. Não é interessante isso? Outro dado interessante para você.
Você sabe qual que é o texto mais dito, mais repetido, mais escrito, mais memorizado, mais sabido em toda a história da humanidade? Em toda a história da humanidade, mundo ocidental, mundo oriental, qualquer ambiente, o texto mais mencionado, mais repetido, mais memorizado, mais escrito é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Interessante isso, como Jesus, ele, até considerando fatos da história, como Jesus tem coisas que são completamente surpreendentes. Mas eu quero dizer para você, eu sou fascinado por Jesus, e recomendo que você seja, não por causa desses fatos, não por causa desses fatos. Eu quero dizer para você, eu sou fascinado por Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Jesus, Ele é o Senhor dos senhores. Jesus é água viva. Jesus é o pão da vida. Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o Messias. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é o bom pastor. Jesus é o Salvador. Jesus é o grande eu sou. Jesus é o Rei dos reis. Jesus é o Filho unigênito. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É maravilhoso andar com Jesus. Que você viva esse fascínio. Entendendo ou não entendendo muitas coisas. Viva esse fascínio e experimente Jesus te abraçando. A presença de Jesus. Pai eterno, te agradecemos. Porque o Senhor dá a cura. O Senhor restaura. E o Senhor permite que experimentemos. Aleluia, Senhor. Que experimentemos a Tua presença. Que experimentemos o Senhor entre nós. O Senhor está aqui. O Senhor Jesus está aqui. Aleluia, aleluia. Amém.